aí, Cobasi Lovers! Boa tarde, boa tarde! Sejam bem-vindos agora oficialmente a mais um programa TV Cobasi ao vivo. O tema de hoje é a prevenção de doenças transmitidas por pulgas e carrapatos, os famosos ectoparasitas. No programa de hoje, nós temos um oferecimento de Bravecto. A gente vai falar um pouquinho sobre esse produto que foi revolucionário no lançamento dele, continua sendo um ótimo produto para prevenção e tratamento de pulgas e de carrapatos. Comigo hoje aqui, eu recebo a doutora Cris Godoy mais uma vez. Tudo bem, doutora? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Camila? Obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que o prazer é meu, sempre te receber aqui, que você é ponta firmíssima. A doutora Cris, ela atende na SPET Augusta, que é a clínica veterinária parceira da Cobasi Augusta. E também a gente recebe aqui, representando a MSD Saúde Animal, a consultora técnica Camila. Tudo bom, Camila? Oi, tudo bem, Thiago? É um prazer estar aqui hoje. É um prazer recebê-la também. Quero mandar um abraço para todo o pessoal da MSD que está assistindo a gente, o pessoal que defende lá a marca Bravecto, que eu sei que uma galera está participando aí de longe, assistindo para ver o que a gente está fazendo hoje aqui, tá? Antes de começar, galera, eu quero falar o seguinte. Estamos no mês de novembro, então o recado de hoje é justamente Black Friday. Vai lá, corre no nosso site, corre nas nossas mais de 100 lojas, vai na Cobasi mais perto da sua casa e veja as promoções de Black Friday. A gente está com preços sensacionais. Se você procurar lá no nosso site ou na nossa loja, tem um selinho, uma comunicação escrito assim, preço da Black. O que isso significa? Que esse produto não vai ter reajuste de preço ao longo desse mês, ou seja, é a garantia de compra do preço mais barato do mês de novembro. Claro que daqui até a última semana de novembro de Black Friday, muito produto vai entrar em promoção, vai ser coisa fantástica. Vai ter ração, vai ter medicamento, antipulga, brinquedo, tapete higiênico, desinfetante. Tudo que você precisa para sua casa e para o seu pet, você encontra na Black Friday da Cobasi, é o Super Black November, os melhores preços do mercado pet é aqui. Tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a prevenção de pulgas, prevenção de carrapatos, é só escrever aqui nos comentários que sua pergunta pode ser respondida ao vivo. Olha quem tá aqui, Emilian Farias já tá com a gente, que é super fã, tá sempre aqui, ó, já garantiu os presentes pro Faísca, o gatinho. Manuela Fazoni tá com a gente, Maine Amorim tá com a gente, André Bertolino também. Galera, se vocês quiserem participar, só mandar pergunta. Vamos lá, então. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que não é a primeira vez que a gente fala sobre a prevenção de pulgas, prevenção de carrapatos. Por que a gente está trazendo esse tema mais uma vez, dessa vez com a presença aqui da doutora Cris e do Bravecto? Porque, gente, desde que o cão é cão, desde que o gato é gato, os tutores reclamam de pulga, reclamam de carrapato. Todo mundo que é do nosso universo, né, que ama pet e que cresce com pet aí desde lá de criancinha, que tinha na casa da mãe, na casa da avó e por aí vai, a gente ouve os relatos das dificuldades de controlar essas infestações, de controlar pulga e controlar carrapato. Lá antigamente, há 15, 20, 30 anos atrás, era um monte de receita caseira que o pessoal utilizava nos coitados dos bichos para tentar resolver o problema de infestação de pulga e de carrapato. E óbvio que não tinha muito sucesso. Graças à tecnologia, graças às pesquisas científicas da veterinária, hoje no mercado a gente encontra uma série de produtos de alta eficácia para o tratamento e para a prevenção desses ectoparasitas. E o conhecimento também é muito importante. Então, quando a gente volta a falar do mesmo tema de novo, é justamente para que o máximo de pessoas entendam da importância dessa prevenção e da importância do tratamento de uma forma geral, tanto do pet como do ambiente que ele vive. A gente vai falar disso hoje também, tá? Bom, quero começar com a doutora Cris. Doutora, por que é tão importante a prevenção contra pulgas e carrapatos? Por que é importante o tutor pensar nessa questão antes de se tornar um problema? Oti, é porque a pulga e o carrapato, eles podem transmitir agentes nocivos mesmo para a saúde dos animais. Não só para a saúde dos animais, como para os humanos também. Eles podem transmitir agentes que comprometem a saúde dos animais e dos humanos e, em alguns casos, podem levar até a óbito. Sim. Então, é
extremamente importante proteger os animais contra pulgas e carrapatos. É um assunto de extrema relevância. Sim. No dia a dia da clínica, vamos colocar assim, por mês, tá? Pensando numa média, quantos clientes, quantos pacientes você recebe com problemas de pulga e carrapato? Dá para você ter uma média, sim? Tia, o número exato eu não sei te dar, mas eu posso te dizer assim tranquilamente que diariamente eu atendo pelo menos 1 ou 2 clientes com esse tipo de problema, pelo menos. Pelo assim, menos. Na minha região, ali na região da Rua Augusta, em São Paulo, é uma região onde a gente tem muitos apartamentos com piso de taco. Né? Então, é um ambiente muito propício para a presença de pulgas, que posteriormente a gente vai falar isso, né? Mas então eu posso te dizer, assim, com a maior tranquilidade do mundo, que eu atendo diariamente. Sim, e uma coisa importante, né? A gente falou isso em outras lives, outros veterinários também comentaram isso comigo, que nesse período de pandemia, onde as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, muita gente continua a dar o passeio, né? E esse problema ficou um pouco mais evidente. Acho que todos os problemas, de uma forma geral, né, Cris? Ou problemas, ou particularidades em relação à relação ficou ótima essa frase, né? Que tem a ver com a relação ali do doutor com o pet, ficaram mais evidentes, as pessoas foram em busca de solucionar essas pequenas questões, inclusive em relação à prevenção de ectoparasita, né, Cris? Eu acho que, na verdade, tia, às vezes já até havia essa infestação e por eles estarem mais próximos dos animais ali no dia a dia, acabaram observando mais, né, que tinha presença de pulga e carrapato no ambiente. E aí é hora de correr atrás e tentar resolver, né? Isso aí. Camila, você representando a Bravecto, tanto cão como gato, eles podem pegar o... Posso falar esse termo? Eles pegam pulga e carrapato? Sim. Tanto cão como gato podem pegar, serem infestados por pulgas e carrapatos? Sim, Thiago, os cães e os gatos, eles podem pegar pulga e carrapato em vários lugares e vários momentos. E muitas vezes, assim, o que os tutores, os donos dos animais, eles não visualizam é que não precisa necessariamente sair na rua, ou o animal ficar na rua, para ele poder pegar a pulga e o carrapato. Tem vários momentos no dia a dia mesmo, então, quando o animal tem acesso ao quintal, ou quando ele vai dar aquela voltinha no quarteirão, ou mesmo no condomínio para fazer o xixizinho, são momentos que eles estão expostos, que eles podem pegar. Mesmo aqueles animais que muitas vezes eles falam que não saem de casa, principalmente gato, né, que a gente tem menos hábito de sair para passear e tudo mais, mesmo esses animais, eles podem também ter contato. Então, por exemplo, animais vizinhos, então o vizinho tem um cachorro e tem um contato mesmo que mais distante. Quando a gente tem gato, abre ali a porta do apartamento, ele dá aquela fugidinha e dá aquela voltinha ali no hall do apartamento. E mesmo a gente mesmo pode acabar carregando essas pulgas e esses carrapatos nas nossas roupas e nos nossos calçados, e a gente não consegue ver, né? E uma coisa que é importante do que você falou é que realmente os donos eles só vão procurar o tratamento quando ele está enxergando ali a pulguinha e o carrapato no animal. E o que a gente consegue ver mesmo é só uma parte bem pequenininha do problema. Ô Camila, você falou da questão do tutor ou do animal entrar em contato com esse ectoparasita através de vizinho, né? Muitas pessoas que moram em casa, carrapato, isso é muito comum, né? Dele ir de uma casa para outra via muro, isso é bem comum, né? Sim, o carrapato ele tem o hábito de andar bastante e de escalar a parede, né? Ele até prefere ficar mais longe do chão normalmente. Então, às vezes, o nosso vizinho tem um carrapato ali, ou o animal foi passear e pegou o carrapato, e aí ele acaba escalando e vindo para nossa casa. Então, por isso que é importante a gente sempre deixar protegido, porque muitas vezes outras pessoas ou outros lugares não vai ter essa proteção, mas a gente consegue garantir ali no nosso ambiente que está tudo certinho. Eu acho que assim, se todo mundo dentro de uma sociedade, seja dentro de um bairro residencial de casas, ou seja num condomínio de apartamentos, né, se todo mundo tivesse a sua prevenção, as chances de transmissão ali de uma grande infestação seriam muito menores, né? Exatamente. Porque aí a gente consegue conter, né? Tipo, tá todo mundo protegido, para onde que eles vão? Não tem lugar para ir, então a gente consegue deixar tudo limpinho. Sim. Ô, doutora Cris, quais são as principais doenças que uma pulga pode transmitir? As principais doenças transmitidas por pulgas?
Ô, Tia, antes de eu abordar as principais doenças, eu gostaria de deixar claro duas coisas, né? Então, Sim. uma é que a pulga, ela não tem preferência por especificidade, ela tem preferência por hospedeiro. O que que isso quer dizer? Que qualquer hospedeiro, qualquer animal que esteja ali por perto, ela pode se alimentar dele. E isso é um ponto a gente entender antes de eu falar das doenças. E o outro que eu gostaria de falar é que a pulga, eu vou usar um termo difícil, mas eu já vou explicar o que é, ela pode, portando o agente infeccioso, né, o patógeno que a gente fala, ela pode transmitir às outras pulgas via transovariana. O que que é isso? Para os filhotinhos ali, entre aspas, esses patógenos. Então, isso dissemina a quantidade de pulgas infectadas, aumentando esse potencial de transmissão entre os animais, né? Então, partindo aí desse princípio, a gente entendendo esses dois fatores, existem algumas doenças seríssimas. Então, por exemplo, a doença da arranhadura do gato, que é causada pela Bartonella, que é uma bactéria que o gato pega da pulga. Então, assim, então vamos contar essa história direito. Vamos lá. Tem o gato, aí o gato, ele pega a Bartonella da pulga. Ele se coça, ele se lame, não sei o quê. Aí a pulga foi lá, a pulga tem essa bactéria dentro dela, que tem esse nome lindo, que é Bartonella. Bartonella, maravilhoso. Bartonella. Aí a pulga vai lá, sobe no gato, e aí como que a bactéria vai parar no gato? Então, na verdade, a pulga em contato com o gato, ela transmite essa bactéria para o gato, e quando ele arranha o ser humano, essa bactéria ela pode ser inoculada no ser humano e ter um potencial infeccioso ali tão grande e inflamatório que os linfonodos, às vezes regionais, também reagem, e isso pode ser uma doença seríssima. Mas não tem só essa não, Ti, tem muito mais outras doenças. Por exemplo, existem alguns estudos brasileiros, e isso eu achei assim incrível. Quando a gente pensa em febre maculosa, vem na nossa cabeça a doença de carrapato. Aí a gente pensa a Rickettsia, né? Mas existe a Rickettsia felis, que está na pulga, e que existem alguns cientistas que já estão estudando que as áreas endêmicas de febre maculosa, que talvez a pulga seja um vetor, porque a Rickettsia felis, ela faz parte desse grupo da febre maculosa. Então, também tem mais essa aí para a gente se preocupar, porque a febre maculosa é uma doença extremamente importante, né? Mas isso fora em zonas isso, endêmicas, tipo zonas bem de interior, próximo de curso d'água, porque o que a gente aprende lá na escola, quando estuda que a doença do carrapato, a febre maculosa, ela costuma dar em ambientes costuma surgir, né? Em ambientes mais rurais, perto de curso d'água, onde tem muito o carrapato estrela, que é um carrapato de grama, um carrapato que sobe em animais de fazenda, e por exemplo. Então, as pulgas dos gatos que moram nessas regiões mais afastadas de grandes centros, existem indícios possíveis, possibilidades, estudos indicativos que pode ter essa transmissão também. Existem alguns cientistas que estão começando a linkar que nessas regiões, talvez a Rickettsia felis também seja, a pulga também talvez seja um vetor, né? Então tem essa curiosidade aí para a gente lançar e ir em busca de estudos, né? E a gente também não pode esquecer que as pulgas, elas são hospedeiros intermediários de um verme que chama Dipylidium caninum, né? Esse é famosíssimo. Os veterinários adoram Dipylidium. E quando o gato ou o cão vai se coçar, ele pode ingerir essa pulga e essa pulga transmitir o verme para eles, né? Sim. E essa pulga também, ela pode transmitir o Acanthocheilonema, esse nome é maravilhoso. Acanthocheilonema recôndito, né? Que também pode infestar cães, na verdade, né? Responsável aí pela filariose de cães. E eu só estou citando esses nomes difíceis porque eu quero chegar num ponto, né? Quando as crianças, elas brincam com animais infestados por pulgas, elas podem ingerir essa pulga. Sim. Sem querer. No meio da brincadeira, tá lá brincando, muito íntimo, muito abraço, muito beijo, a criança pode acabar ingerindo. Então, esses vermes, esses eumintos que eu citei, eles também podem ser encontrados nos seres humanos. E por fim, aí vou puxar uma sardinha para o meu lado de dermato, né?
A gente sabe que também tem a dermatite alérgica picada de ectoparasitas, na verdade a pulga, e antes chamava DAP, que é DAPP, que é dermatite alérgica picada de pulgas, e hoje a gente questiona se não poderia ser a DAPE, que é dermatite alérgica picada de ectoparasitas, então tanto a pulga isso, tanto a pulga quanto o carrapato, né, sendo importante para o início dessa doença alérgica. Na verdade, seria uma resposta de hipersensibilidade, né, a proteína da saliva da pulga, um anti-antígeno presente na saliva da pulga, que pode desencadear uma das principais doenças alérgicas que a gente atende em consultório, né? No gato e no cão, ela era tida como a primeira colocada, né? Hoje em dia, que aqui na nossa região de São Paulo, talvez em cães seja atopia, mas isso a gente ainda está só levantando esse tema, né? Pode ser que em outras regiões ainda não seja assim, mas em primeiro lugar, ela como sendo uma das principais causas da doença alérgica em cães e gatos. Então, você vê que a pulga, ela pode transmitir muitas doenças importantes. Né? Sim. Além do próprio incômodo, né? Porque a gente está falando de doenças transmitidas para os pets, para cães e gatos, alguns parasitas que podem ser transmitidos para humanos, que podem ser zoonoses, e também incômodo de ter coceira, e ter alergia, e ter incômodo de pele e tudo mais, né? Por isso que existe o Bravecto, né, Camila? Para ajudar e acabar com tudo isso. Hora do merchan. O que você tem de Bravecto para falar com a gente, já que o Bravecto ele é um anti-ectoparasitas que é super e faz sucesso, e todo mundo conhece Bravecto, aprova. Bom, eu vim até... É legal falar do Bravecto agora, porque a gente tem uma família Bravecto, na verdade. Então, antes a gente tinha só o Bravecto comprimidos, que é esse daqui, que é o mais famoso, né? Que acho que todo mundo conhece. Então, a gente tinha o Bravecto comprimidos, que ele é um biscoitinho, ele vem na forma de petisquinho mesmo para o animal, e ele vai servir para pulgas, os principais tipos de carrapato, para os cães também, principalmente, né? E ele é bem gostosinho, ele tem um gostinho que os animais gostam, e normalmente eles comem como se fosse um petisquinho mesmo. E aí a família aumentou, e veio o Bravecto transdermal cães. E o Bravecto transdermal, é importante a gente ressaltar que ele é igualzinho comprimido. A única coisa que muda é onde a gente está dando um medicamento ali. Então, o comprimido a gente dá na boca e o transdermal a gente coloca na pele. Mas os dois vão para o sangue e vão agir do mesmo jeitinho. Vai durar as 12 semanas igualzinho. Legal. Isso é uma dúvida importante, né? Porque quando surgiu o Bravecto, foi revolucionário por ser um antipulga de via oral que dura até 12 semanas aí de proteção para o pet. Agora a versão transdermal, que é aquela que pinga na pele do animal, ele absorve, também traz a mesma proteção. Exatamente a mesma proteção. Então, o que a gente pensou, né? Tem alguns animais que não gostam, ou tem dono mesmo que prefere fazer essa administração na pele. E por que não a gente trazer uma tecnologia nova que atendesse a esses donos, né? E aí ele pode optar só pelo que é mais fácil para ele, ou pelo que ele prefere mesmo, porque o efeito no final vai ser exatamente o mesmo. E aí essa tecnologia permitiu que a gente trouxesse o Bravecto Gatos também. Ah, que legal, então, muito bom. Ele vai funcionar do mesmo jeitinho também, então vai funcionar por 12 semanas. Ele facilita muito a administração. Quem tem gatinho sabe o quanto é difícil a gente dar comprimido na boca do gatinho. Então isso facilita bastante, porque a gente só coloca ali na pele, ele vai para a corrente sanguínea e vai funcionar do mesmo jeitinho. Então hoje a nossa família tem 13 apresentações, então já é uma família bem considerável aí de produtos. E vai conseguir proteger os nossos pets, os cães e os gatos da melhor maneira e por 12 semanas. Muito bom. E aí, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre Bravecto, pergunta aqui que a Camila vai responder, mas também pode procurar o seu médico veterinário de confiança, que cuida aí dos seus pets, que ele vai poder explicar melhor. E como a gente tem essa família enorme, como a Camila falou pra gente, escolher qual é a melhor opção para o seu cão, para o seu gato. E aí, Camila, uma coisa bacana é que assim, o Bravecto, ele oferece uma proteção, garante uma proteção de até 12 semanas. Isso é muito legal pensando no ciclo da pulga, né? Como que funciona o ciclo da pulga e por que o Bravecto, ele vai atuar de uma maneira tão eficaz para fazer aquilo que a gente vive falando, que é quebrar o ciclo da pulga?
Então, às vezes a gente fala, nossa, precisa entender como o ciclo da pulga funciona e a pessoa acha que é muita coisa, né? Sim. Mas a gente entendendo o comportamento da pulga e do carrapato, a gente consegue entender como a gente tem que agir para resolver o problema. Então, se a gente pensar, uma única pulguinha, ela pode botar 2.000 ovos ao longo da vida dela. Um carrapato, mais ou menos 4.000 ovos de uma vez só. Então, a gente pensando que às vezes fala, nossa, mas é só uma pulga, é só um carrapato. Olha o tanto de outras pulgas e outros carrapatos que eles podem gerar. E aí, esses ovinhos vão se desenvolver no ambiente e vão subindo no animal e assim acaba formando todo o ciclo. E aí, como eu disse anteriormente, tudo que a gente consegue realmente ver, o que a gente consegue enxergar, né, é só 5% do problema, que é o que está ali no animal. Os outros 95%, eles ficam ali pelo ambiente, que são os ovos ou as larvas, e normalmente eles são muito pequenos, ou eles ficam mesmo escondidos. Carrapato, eles gostam muito de ficar em frestinha de parede, atrás de interruptor de tomada, lugares que a gente não consegue realmente ver, e aí a gente não enxerga. É, como a Cris falou, o chão de taco, né? Aquele Exatamente, chão de taco já mais adoram. envelhecido, fica cheio de fresta ali, eles adoram ficar escondidos. Aqueles cantinhos, né, onde os tacos encaixam ali, é um lugar maravilhoso para eles ficarem, né? Então ali eles vão se reproduzindo mais ainda. E aí o que acontece? Quando a gente pensa ali na infestação, né, a gente começa a perceber que não adianta eu só olhar para o animal. Eu preciso também olhar para o meu ambiente e fazer alguma coisa no animal e no ambiente para eu conseguir resolver o problema, senão eu nunca vou acabar com a minha infestação de pulga e carrapato. Cris queria falar alguma coisa, né, Cris? Não, eu ia falar que o carrapato, ele faz geotropismo negativo, né, para fazer ovipostura. Então, ele se afasta do solo para ele poder fazer ovipostura. Então, sempre que for dedetizar o ambiente, quando for carrapato, pensar no alto, né? Então, por exemplo, ele dorme embaixo, sei lá, da mesa, você vai ver embaixo da mesa. Ele dorme numa parede, você vai olhar no gesso. Atrás do quadro, como ela disse, né? O taco é mais ovos e larvas de pulga que ficam ali embaixo, né? Os carrapatos mais no alto, né? E o carrapato mais. Sim. E eles gostam de ambientes escurinhos, né? Então, tanto as frestas no chão, no caso das pulgas, porque as patos sempre assim, atrás de quadro, né? Forros, aqueles forros antigos que tinha de gesso e tal. Então, a gente fala muito em dedetização, né? A desinsetização, que apesar de não ser inseto, carrapato, mas enfim. Mas uma coisa que eu acho bacana, que eu indico para todo mundo, é o aspirador de pó. O aspirador de pó resolve pra caramba, como a Camila falou, né? Quando a gente enxerga ali uma pulga, um carrapato, representa 5% do problema, né? Se você aspira, você está tirando mecanicamente boa parte dessas larvas, desses ovos, que não representam um problema naquele momento para o pet, né? Enquanto ela está como larva, como pupa ou como ovo, não representa problema. O problema vai ser a pulga e o carrapato adultos. Quando você remove ali a parte de pulpa, de larvas, está removendo mecanicamente, está ajudando a quebrar esse ciclo, né? Então você está evitando que esse animal chegue na fase adulta e aí vem um problema. O fato do Bravecto durar 12 semanas é bacana justamente porque se você não consegue fazer esse controle mecânico, você pega a próxima geração adulta, né, Camila? E a hora que essa próxima geração que estava lá como larva, como ovo, se torna adulta, o animal ainda está protegido, né? E disso que você falou até da limpeza e do aspirador é muito importante, porque muitas vezes a gente fala que está no ambiente, a pessoa associa de que ela não está limpando a casa dela, e não tem nada a ver, né? Essa limpeza que a gente faz no dia a dia, mesmo com o aspirador, ele consegue ajudar uma parte, mas os produtos que a gente usa no nosso dia a dia, eles não conseguem matar essas fases. Então a gente precisa realmente de uma estratégia ali para conseguir acabar com isso e acabar com o ciclo de uma vez. Doutora Cris, não pode falar. Eu ia falar assim que eu acho super importante, né, isso tudo que a Camila falou, porque uma das principais coisas que os tutores precisam saber, né, o ciclo, para poder entender como que a gente evita, né, quando você vai chamar às vezes a empresa de dedetização, que você está com problema com carrapatos, você também às vezes precisa orientar, porque muitas vezes as pessoas só se preocupam com o chão e não se preocupam com o alto, e nunca esquecer que quando a pessoa quiser resolver isso sozinha,
procurar orientação lá na Cobase, né? De como usar o produto, né? De qual proteção que ele deve fazer, né? Se ele quer fazer da retirada dos gatos do ambiente. Exatamente, a retirada dos animais. Guardar comedouro, guardar bebedouro, lavar tudo depois. E tem, às vezes, produtos que você vai utilizar e que vão permanecer nesse ambiente por mais tempo, né? Então, se informar bastante antes de dar início à dedetização, para que ela seja efetiva e para que ele entenda o que está fazendo ali. Seja segura. Ali, né? Que seja efetiva e seja segura, né? Para a família inteira. Isso, e segura, inclusive, para a pessoa que está fazendo. Por isso que eu falei, eu vejo muita gente de que a pessoa quer fazer... Não pergunta para ninguém, às vezes se intoxica, né? Então, isso é importante. Sim. Ô, doutora, e quais doenças podem ser transmitidas pelos carrapatos? Você falou agora há pouco de um monte de doenças de pulga, né? Eu contei aqui rapidinho, você vai falando, eu contei pelo menos 4. E o carrapato? A gente... É perigosa. A gente tem, assim, uma lista muito maior para falar sobre carrapatos. Né? Então, assim, para começar a nossa história aqui, eu gostaria de dizer que a gente tem dois principais gêneros aí de carrapatos que a gente tem que se preocupar, que é o amblioma e o ripséfalos, né? O ripséfalos sanguíneos. Então, o amblioma é muito mais comum nas áreas rurais, o ripséfalos muito mais comum nas áreas urbanas. Isso não quer dizer que você não encontre um ou outro nas duas regiões, né? Sim. Sendo que os dois, às vezes, são transmissores de determinadas doenças, né? Então, por exemplo, os dois carrapatos, eles podem transmitir a babesiose e a febre maculosa, mas tem doenças específicas de cada carrapato que cada gênero vai transmitir. Você quer que eu dê continuidade às doenças agora? Você quer vamos continuando. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo, mas a gente faz daqui a pouco. Tá? Então, vamos seguir aí. Você falou da diferença do amblioma, né? E do ripséfalos. E agora eu gostaria de citar, assim, algumas doenças que são mais comuns na clínica, né? Então, lembrando que, às vezes, esse paciente, ele não demonstra sintoma clínico nenhum ou quase nenhum. Então, você deve estar super atento, porque, muitas vezes, ele aparece só com uma inapetência. O que é isso, né? Tipo, ele não está comendo muito bem, né? Poxa, ele tem emagrecido um pouco. O apetite dele não está mais como era antes. Às vezes, você acha na pele pontos hemorrágicos, a gente chama de petequias, né? Então, às vezes ele vem só com isso, né? E às vezes você já pega numa situação super avançada, então com quadros hemorrágicos, por exemplo, hemorragia pelas fezes, às vezes diarreicos, né? Com vômitos, com sangramentos nasais, né? Com anemias importantes, e essa doença pode levar, inclusive, ao óbito, tá? E aí eu vou citar para você algumas doenças que o carrapato pode transmitir. Vamos fazer assim, Cris? Vamos fazer um break, porque agora eu sei que você vai se empolgar e vai falar bastante. Então, galera, a gente vai fazer uma pausa. Tem um recadinho do Bravecto aí, é o clube de vantagens do Bravecto, vocês vão conhecer, ver como funciona. Daqui a pouquinho a gente continua. Tem aqui, ó, Cris Almeida falando que até que, enfim, um antipulga e anticarrapatos para gatos. Cris Almeida, corre lá na Cobase Marília, que eu te conheço, tá? Corre lá na Cobase Marília e conhece um pouco mais do Bravecto. Teve outra pergunta aqui, ó, deixa eu só achar. Teve uma pessoa que pediu para falar da Ehrlichia e da Babesia. Aí, na volta, a Cris aproveita e fala um pouquinho da Ehrlichia e da Babesia, tá bom? Eu perdi aqui o comentário da pessoa. Mas, enfim, quem quiser saber da Ehrlichia e da Babesia, aguenta aí 1 minuto e meio, a gente está de volta, hein? Não sai daí.
Cobasi Lovers! Estamos de volta com a TV Cobasi ao vivo. Hoje um oferecimento de Bravecto, a linha de antipulgas, a família de antipulgas e anticarrapatos completa para o seu cão e para o seu gato também, tá? Hoje a gente está falando sobre a prevenção de doenças transmitidas por pulgas e carrapatos. Está comigo aqui a doutora Cris Godoy, lá da S-Pet Augusta, e a Camila, lá da MSD, representando o Bravecto. Antes de continuar, eu quero convidar vocês a conhecer a Super Black November Cobasi. São mais de 500 ofertas aí, de vários tipos diferentes, de vários produtos diferentes. Tem ração, tem antipulga, tem medicamento, tem shampoo, tem brinquedo, tem produtos de jardinagem. Corre no nosso site ou corre em uma das mais de 100 lojas físicas. Se você for na loja física, lembra de usar máscara. A gente lá na loja tá com todo cuidado. Tem álcool em gel, o pessoal tá usando máscara, tudo bonitinho. Mas se você for na loja física, também se proteja, porque ainda estamos em pandemia. Se você for na nossa loja ou se olhar no nosso site e identificar qualquer produto com um selinho escrito assim, preço da Black, isso significa que esse produto não vai ter alteração de preço, tá? Até o final do mês. É o melhor preço, não vai ficar mais barato, tá? É claro que ao decorrer do mês mais oferta vai entrar e a hora que chegar na semana de 23 vai ser aquela explosão de preços baixos, que até o nosso gerente tá meio baqueado aqui com essa explosão toda de preços baixos. Doutora Cris, antes da gente sair, ela tava falando, deixa eu só ver quem tá assistindo com a gente antes, vai, ó. Tá. Rita Bonilha tá conosco, Anselmo Isaac, Bruna Prestes, Marcial Duda, Fátima Ishizako, Patrícia Soares, Flávia Venturinelli, Ana Paula Rodrigues, Julie de Cerne falando que a Cris é a melhor vet ever. Julie estava aqui no outro programa, a doutora Julie também. Eu também acho mesmo. Alan Suzuki está aqui com a gente, Kátia Silene, Ivan Quispeinado, Simone Sabino, uma galera assistindo conosco, hein, gente? Pessoal, bem-vindos. Se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer, manda aqui no chat, né? Eu estou acompanhando aqui as perguntas, os comentários, a gente pode responder ao vivo, tá bom? Doutora Cris, falando de algumas doenças. Vamos passar rapidinho? Porque, eu vou dar uma recapitulada. Uma recapitulada certinho sobre as doenças transmitidas pelos carrapatos. Tá, então lembrando que o que tem importância para a gente é o amblioma, o ripséfalo sanguíneos, esses são os de maior importância para a gente na nossa situação, e que eles transmitem muitas vezes doenças graves e que se a gente pegar precocemente tem tratamento, né, que muitas vezes, infelizmente, pode levar ao óbito, né? Sim. O que a gente mais fecha de diagnóstico na clínica, Thiago? Mas, assim, sem sombra de dúvidas, é a erliquiose e a babesiose, tá? A erliquiose, ela é causada por uma bactéria, que é a Ehrlichia canis, e a babesiose, um protozoário que ele fica dentro do eritrócito, que é dentro da... Opa, peraí, eritrócito. Eu vou falar pior, eu vou falar eritrocítico. Aí que ninguém entendeu mesmo. Tem uma célula vermelha do sangue, ele fica dentro dela, né? Ele fica lá dentro. Ali dentro. Mas enfim, o que importa pra gente é que pode causar anemia, né? Severa no animal, e a erliquiose pode causar quadros de hemorragia, né? Então essas são as mais diagnosticadas, não quer dizer que só tenha elas. Então assim, o que acontece? Veterinários no Brasil, eles têm muito mais métodos diagnósticos para essas duas doenças. Mas a gente tem uma série de doenças. A gente tem a febre maculosa, que é causada pela Rickettsia rickettsii, né? A febre maculosa, ela é uma doença tão importante, Thiago, no cão, nem tanto, porque os sintomas são brandos. Não que não seja importante, pelo amor de Deus. É importante, mas os sintomas são mais brandos. Mas nos seres humanos, a gente tem uma taxa aí próxima a 30% de óbito para quem pega a doença. Então, assim, é uma doença de extrema importância, né? Por isso que até lá atrás a gente falou também um pouquinho sobre a Rickettsia felis na questão da pulga. Agora, a gente está aqui no carrapato falando da Rickettsia rickettsii e sendo a febre maculosa uma doença importantíssima. A gente tem também a Rangélia, que pode
causar rangeliose, que também, né, só para citar, só para dizer das doenças que a gente sabe, e a doença de Lyme, símile brasileira, o que ela pode causar? É um monte de nome difícil, gente, eu sei, mas olha a importância, se pegar um ser humano, isso daí, na parte cardiológica e neurológica, pode ser letal. Então, tudo isso, esse monte de nome difícil, eu estou falando só para vocês entenderem o quanto é importante que a gente não deixe o carrapato se fixar nos nossos animais, tá? E nem na gente. Então, quando vai passear com criança em grama, por exemplo, em parques, evitar essas regiões de grama, porque às vezes os micuins, que são os carrapatinhos pequenininhos, eles ficam bem ali à espera de um hospedeiro, para que ele possa fazer o repasto sanguíneo, né? E eu acho que... E assim, é importante assim, a doutora Cris falou assim, esse monte de nome difícil, que é difícil da gente memorizar mesmo. Sim, mas qual que é a nossa... Nem precisa, né? Qual que é a recomendação, né, doutora? Vai no médico veterinário, né? Isso. Procura um médico veterinário de confiança. A gente vive falando aqui no programa que é importante ter ao menos uma visita por ano no médico veterinário de confiança, um médico veterinário clínico de confiança, que ele vai poder avaliar com carinho, ele vai poder explicar melhor sobre cada uma dessas doenças. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, quer entender mais sobre os riscos dessas doenças, pesquisar na internet é bacana, mas tem muita informação desencontrada, né, doutora? É importante o veterinário clínico, porque ele vai dar realmente o diagnóstico legal, vai explicar certinho como funciona e a informação vai ser de confiança. Isso mesmo, era isso que eu ia falar. Muito bom. Camila, tudo bem aí? Eu vejo que você deu uma pescada, tá tudo bem, caiu né? aqui, mas acho que tudo bem. Caiu, mas voltou. Não se machucou nessa queda não, né? Tudo bem, tudo sob controle. Muito bom. Rapidinho aqui, a Amanda Larco tá falando que a Cris é uma vet maravilhosa. Os podcasts dela são super didáticos e tudo mais. Bem, obrigada. A Cris também... Cris Godoy Vet, procura lá no Instagram, que também tem o perfil dela, que também tem bastante informação. Camila, o Bravecto, ele é um antipulga, né, anticarrapatos, e ele atua de forma eficaz na prevenção desse monte de doenças que a doutora Cris falou? Sim, então ele vai atuar basicamente nas pulgas e nos principais tipos de carrapato e os mais importantes que a gente tem aqui no Brasil. E aí, o que é importante a gente olhar no medicamento é o tempo de ação dele. Então, quão rápido ele vai conseguir agir para matar ali a pulga e o carrapato e conseguir quebrar o ciclo também para a gente não ficar tendo pulga e carrapato subindo no animal o tempo inteiro. Sim. E aí, com isso, a gente consegue diminuir muito o risco do animal contrair essas doenças, né? Tá. Eu acho que é importante isso, né? A gente sempre deixar bem protegido, saber como o produto funciona para a gente ter a certeza de que o animal não vai ficar doente. Tem algum produto que evite completamente a picada? Infelizmente não. Então, hoje em dia, mesmo produtos repelentes, né? Eles acabam, algumas pulgas e alguns carrapatos acabam passando essa camada de repelência e acaba picando o animal. Por isso que o que é decisivo mesmo é o tempo de morte. Então, quanto tempo leva para esse produto agir e conseguir matar o mais rápido possível essa pulga e esse carrapato. Os indivíduos adultos, né? Ô, doutora Cris, a Flávia Florência, quase um trava-línguas esse nome, Flávia Florência, tá falando assim, ó, já ouvi dizer que a coleira é melhor do que o medicamento. Qual que é a diferença entre ter essa prevenção via um medicamento oral e uma coleira antipulgas? Eu tenho minhas observações pessoais para fazer a respeito disso tudo, tá? Até, inclusive, esses dias eu coloquei um post sobre essas diferentes ações aí de produtos potons, transdermal, oral, coleiras, né? Primeiro você tem que ver o que você quer proteger, né? O que esse animal... Então, você quer proteger contra a leishmaniose? Tá bom, então usa coleira. Né? Você quer proteger... Que é o flebótomo lá, é outra coisa. Isso, você quer proteger... Isso, é outro... Hoje a gente está falando de prevenções contra pulgas e carrapatos. Aí eu vou dar a minha opinião pessoal. Nós estamos na era das isoxazolinas, tá? Então, o Bravecto é uma isoxazolina, né? Então, esse é o princípio ativo. É o princípio ativo. Então, assim, o que acontece? É uma medicação que, quando você ingere, ela se distribui de maneira uniforme, né? E tanto o transdermal também, como ele ganha corrente circulatória, ele se distribui de uma maneira simplesmente uniforme. Na minha
opinião, isso é uma questão pessoal minha, e também existe trabalho falando sobre a ação dos spot-ons que são distribuídos apenas na epiderme. Quando você tem a distribuição ali nos queratinócitos, são as células da pele, muitas vezes essa distribuição ela não fica uniforme. Tá? Então, se ela não alcança simplesmente todas as partes do organismo do animal, não trata-se mais de uma situação tão efetiva às vezes. Então, vou te dar um exemplo. Se não alcançar patinhas, que é um lugar quente e úmido que o carrapato adora se fixar, não vai ser tão seguro. Então, assim, não estou dizendo que eu não gosto de coleira. Eu estou dizendo que eu gosto muito das medicações orais, sou bem a favor, não sou contra a coleira, também sou muito a favor de coleira para algumas situações, aliás, para várias situações, mas que eu acho que disso que eu falei, dá para ela tirar aquilo que ela quer proteger o animal dela e entender qual que é o melhor para usar. Sim. E também procurar um veterinário para orientar melhor. É isso que eu ia falar. Vai no veterinário, porque são uma série de fatores que você tem que levar em consideração, né? A forma de ação e a forma do contato do pet com a coleira e com o medicamento de via oral, ou medicamento spot-on, ou medicamento transdermal, cada produto ele tem uma forma de agir, e como a doutora Cris falou, depende do seu objetivo. O que você está querendo prevenir? Isso. Vai no veterinário clínico que ele vai fazer um estudo, vocês vão conversar, aí vão estudar qual é a rotina do seu pet, a sua rotina com o pet, onde ele dorme, onde que ele fica a maior parte do tempo, e aí vocês vão chegar no melhor produto para ele. Cami, e me ajuda numa coisa, Cami, e também tudo bem de tomar o Bravecto e usar a coleira. Perfeitamente. Certo? Quando a gente tá com o Bravecto e a coleira, pensando em leishmaniose, por exemplo, a gente tem uma proteção completa ali no animal. Ele tá protegido de tudo. Sheila Rock falou exatamente isso. É melhor usar os dois, porque aí já protege tudo. Ela deve ser minha cliente. Fala aí, Sheila, você é cliente da doutora Cris? A gente já sabe onde você pegou essa informação, hein? Muito bom. O legal é que o pessoal já vai tirando a conclusão e já pensa, já que é para proteger, uma é melhor para uma situação, então a gente já protege tudo, já faz o macro e já cuida de uma vez do pet. Ô Camila, vamos fazer mais aquele merchanzinho gostosinho que a gente adora? Como que o Bravecto, hoje a gente está falando do Bravecto, como que ele atua no controle de pulgas e carrapatos? Bom, como eu tinha explicado antes, né, sempre quando a gente vai pensar numa infestação, a gente tem que pensar no animal e a gente tem que pensar no ambiente também, que é onde vai estar a maior parte do nosso problema. E aí, independente do produto que eu vou utilizar, eu preciso pensar que eu tenho que ter uma ação prolongada e contínua e uma ação rápida também, para eu conseguir matar essas pulgas os carrapatos antes deles conseguirem botar os ovinhos no ambiente. E é exatamente isso que o Bravecto entrega pra gente. Então, ele vai ter ação prolongada de 12 semanas, que é o tempo que a gente precisa de ação para a gente conseguir quebrar o ciclo da pulga e do carrapato no ambiente, e ele tem essa ação muito rápida também. Então, ele vai conseguir matar essa pulga e esse carrapato antes deles colocarem os ovinhos no ambiente, e isso associado com esse tempo prolongado, a gente vai conseguindo limpar todo o ambiente, todo o animal também, quebrando o ciclo e resolvendo tudo. Então, quando a gente pensa em Bravecto mesmo, né, ele é o único que vai conseguir limpar o pet e a casa por 12 semanas com uma única dose. Então, isso facilita demais. Sim, e a quantidade, assim, a frequência de administração acaba sendo muito menor, né? Pensando numa proteção aí de 12 semanas, de 3 meses, o tutor ele vai fazer a aplicação desse produto, ou a administração desse produto, acho melhor colocar a administração, 4 vezes por ano, né? E aí você já tem aquela prevenção estendida, tranquilo, sem estresse, né, Camila? É muito menos chances de erro também, né? Quando a gente acaba optando por um produto mensal, a gente tem que lembrar todo mais certinho de dar ali para a gente chegar no resultado da quebra do ciclo e posteriormente de manter limpinho. Com o Bravecto, como você disse, 4 administrações do ano a gente garante um ano inteirinho de proteção. Muito legal. E quem assistiu o videozinho, quem não assistiu ainda, tá assistindo a live e chegou agora, lá por volta dos 30 minutos aqui de live, a gente passou um videozinho do Clube de Vantagens do Bravecto. Então, se você está assistindo isso depois, volta lá, assiste, vê como funciona e vê o que a MSD oferece de vantagens de se tornar um cliente fidelizado do Bravecto. Ó, a Sheila Rock está falando aqui,
Vários descontos. A Sheila Roque está falando aqui que não é sua cliente, doutora. Sheila! Ela é cliente do doutor Marlos, lá de Ribeirão Preto. Então, o doutor Marlos já está falando uma coisa bacana. Que deve ser incrível, porque te deu as informações corretas. Um abraço para o doutor Marlos também. Um abraço. Tá? A Flávia fez uma pergunta que eu mesmo vou responder, tá? Que ela está perguntando assim, a Flávia Florencio. O filho peludo dela é um cachorrinho vira-lata, ele não tem raça definida. Quer saber se tem restrição de uso por ser vira-lata, se tem para alguma raça específica. E eu vou responder, não vou nem perguntar para ela. Não tem restrição, Flávia. Essa história de produto específico para raça não tem, tá? Antipulga serve para todo mundo, anticarrapato serve para todo mundo. A nossa indicação é levar no veterinário para saber se ele tem alguma outra doencinha pré-existente que também tem que ter um tratamento paralelo, mas não tem nada a ver com a prevenção de pulga e carrapato, tá? Então, os cãezinhos vira-latas SRD, eles também merecem e precisam de uma prevenção contínua e constante contra pulgas e carrapatos. Beleza, Flávia? Muito bem. Doutora Cris, uma coisa importante é a velocidade, né, como esse produto age, né, o resultado rápido a partir do momento que você administra no cão ou no gato. Por que é tão importante que esse produto tenha uma ação o mais rápido possível? Ti, não é porque a pulga ou o carrapato, eles picaram que eles já inocularam todas essas doenças. A gente tem um processo para isso acontecer, né? Então, vamos falar dos carrapatos. Dentro deles, eles têm lá os patógenos, né, que estão dormentes, eles estão adormecidos lá dentro do organismo deles. Quando eles começam o repasto sanguíneo, que é essa alimentação do sangue aí do animal ou da pessoa. Do animal e começam a puxar o sangue. Isso. Quando eles começam a puxar o sangue, né, vão ocorrendo transformações fisiológicas dentro do organismo do carrapato e vai acordando esses patógenos e eles vão se movimentando ali dentro do organismo do carrapato até serem inoculados. Então, isso pode levar horas. Sim. Tá? Sim. Então, vou dar alguns exemplos aqui. A babésia de 48 a 72 horas de repasto sanguíneo, o anaplasma de 36 a 48 horas, já o anaplasma, anaplasma de 36 a 48 horas, a rickétsia, menos de 10 horas, já está acontecendo rápido, isso. né? E a erlíquia, o que preocupou por muito tempo a erliquiose? Tem uns trabalhos que falam a partir de 3 horas do carrapato fixado, ele já transmitir. E de uns 2, 3 anos para cá, surgiram trabalhos recentes contestando isso. Então, hoje acredita-se que precisa de um pouco mais de horas de repasto sanguíneo para que a erlíquia seja transmitida. Então, a gente querer evitar o máximo de doenças possível, né? Então, a gente prefere um remédio que atue mais rápido. Quanto mais rápido eliminar isso da vida do animal, melhor. Muito bem. E aí, se a gente pensar que o Bravecto, por exemplo, é um produto que ele fica o princípio ativo no organismo do animalzinho, isso quer dizer que se de repente ele vai para um parque e lá no parque o micuim, você falou, o carrapatinho, subiu, picou, fez replastro e desceu, foi embora, dificilmente né, ele vai ficar doente, né? Porque, na verdade, ele já está protegido, aquele animal, aquele inseto ou aquele carrapato que picou ele vai entrar em contato com o participativo, vai morrer e nem vai dar tempo de inocular esse patógeno, né, Cris? Se o animal já estiver protegido. Isso, se o animal já estiver protegido, aí é bem melhor, Thiago, porque aí ele vai picar e vai morrer, né? Muito bem. Camila, pergunta técnica, aproveitando, o Bravecto, vamos pensar o seguinte, tutor, ele tem um cão que ele tá sem, tipo, sei lá, achou que não precisava, achou que estava tudo bem, agora ele assistiu o nosso programa, ele se conscientizou, ele falou assim, preciso iniciar esse tratamento preventivo. Apliquei o Bravecto agora. Em quanto tempo, em média, o animal está protegido contra pulgas e carrapatos? Assim que a gente aplica o Bravecto, e como eu falei, ele já vai direto para a corrente sanguínea, né? Ele vai sendo absorvido ou na pele ou no intestino do animal e já ganha a corrente sanguínea.
Assim Sim. que a gente já tem o produto na corrente sanguínea, em torno de 1 hora a gente já começa a ver o efeito do produto funcionando. Com Legal. 8 horas a gente já vai ter praticamente 100% das pulgas eliminadas do animal e em 12 Sim. horas 100% dos carrapatos. Então ele já começa a ação muito rápido e a gente alcança o 100% de eficácia muito rápido também. Ou seja, se estiver num ambiente que está altamente infestado e esse animal chega, vamos pensar assim, aluguei uma casa de praia, tô uma casa de campo, não sei se essa casa tem pulga ou carrapato. Se eu aplicar o Bravecto antes e levar no dia seguinte, se tiver infestação, é sinal que o animal está protegido. Se essa pulga, esse carrapato for lá e picar ele, tá tudo resolvido, ele está protegido. Tudo resolvido. Né, até no mesmo dia mesmo, aplicou no mesmo dia, ele está protegido. Em até 12 horas está tudo resolvido. Muito bacana. Cris, que dica, né? A gente está chegando no final já da nossa live. Que dica mais você acha interessante para os tutores no sentido de prevenção de ectoparasitas, prevenção de pulga e carrapato? Ô, Ti, assim, primeiro que a gente não pode só se preocupar com vacina e com vermífugo, né? Então, a gente tem uma séria preocupação como tutores de animais, aí estou tentando não falar só como veterinária, mas como tutora, né? A gente se preocupa com a sinomose, com a parvovirose, né? E tem que se preocupar mesmo, a vacinação tem que estar em ordem. Com o verme, dá o vermífugo. Beleza, só que se a gente não se atentar que não adianta o nosso animal não morrer de sinomose, mas morrer de erliquiose, não faz sentido, né? Então, assim, a gente precisa usar remédio para prevenção de pulgas e carrapatos. A gente falou de tantas doenças horríveis hoje, que eu tenho certeza que todo mundo que assistir essa entrevista vai lembrar que deve usar o Bravecto a cada 3 meses, que não pode ter falha no tratamento. Então, se a pessoa começou a administrar, marca na agenda, marca no celular, faz de alguma forma para que quando chegar aos 2 meses não fique preocupada, aí faz 2, faz 3, faz 1, não lembra? Não, tem que anotar e tem que ser cravado o tratamento para que ele não pegue pulga e carrapato. Isso seria o meu melhor conselho para vocês. Disso que a Cris falou, a gente tem até aplicativo no celular para lembrar e fazer direitinho. Que legal! Olha que incrível! Como chama o aplicativo, Camila? Bravecto Dose Reminder. É só colocar Bravecto lá na lojinha que já aparece o aplicativo, só instalar e ele vai lembrar. Tanto na loja do Google como na loja da Apple tem disponível? Tem sim. Que legal! Isso eu não sei se é novidade para mim mesmo. Isso é incrível. Incrível, porque aí o cliente ele marca lá como se fosse uma agendinha mesmo, né? O dia que foi administrado e ele avisa quando tem que ir lá comprar de novo para poder administrar novamente, né? Para ficar sempre certinho. Então, uma coisa que eu acho importante também, né, Camila, é o cliente se atentar à dosagem do produto, né, a apresentação do produto de acordo com o peso do pet, com o porte do pet, né, que isso para cão é muito importante. Para que o produto tenha eficácia, tem que ser exatamente ali dentro do que o Bravecto recomenda, né? Como tem essa família enorme cheia de apresentações, tem que ser administrado de acordo com o porte daquele animal, né? Isso, para a gente garantir que a dose está certinha e que o produto vai durar o tempo que precisa para a gente chegar no efeito que a gente quer, né? Sim. Então isso é bastante importante. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui quem está assistindo com a gente? Rosa Matsushima está com a gente, Cíntia Satiko, Cid Silva, Sheila continua com a gente aqui, ó, Tatiana Pedra. A Sheila tinha perguntado quanto tempo o Bravecto demora para fazer, para começar a agir, a gente já tinha respondido isso, ela até mandou um ok aqui depois. Ana Luísa, Sandra Regina, Adelaide Gonçalves, Vera Colares, galera assistindo bastante com a gente. Gente, muito obrigado pela presença. Cris, valeu por mais uma vez estar aqui com a gente. Quer dar um último recadinho aí? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando de assuntos tão relevantes, né? A gente luta tanto na clínica diariamente, estudando tanto, fazendo tantos cursos para que a gente possa levar o melhor para o pet e vocês abrirem esse canal aqui de comunicação diretamente com os tutores, isso, para mim, isso é incrível, então eu me sinto extremamente honrada de participar de um programa dessa qualidade, desse nível. Só tenho a agradecer a você, a Camila, né, por tanto conhecimento compartilhado. Obrigada, Camila. E obrigada, Thiago. Camila, oh meu Deus do céu! Eu troquei
Oi? Camila, obrigado para você também, viu, pela participação, valeu mesmo. Quer dar um último recadinho aí? Não, eu que agradeço o espaço em meu nome, em nome da MSD. É muito importante para a gente poder ter esses espaços para orientar mesmo e a gente garantir que os nossos animais e a nossa família vai estar sempre saudável e protegida. E é mais para lembrar mesmo que com o Bravecto a gente consegue essa proteção da nossa família, do nosso pet e a nossa casa também super limpinha com uma dose por 12 semanas. Obrigada, bom. gente. Valeu. Gente, eu agradeço vocês que assistiram até agora a nossa live. Quem chegou agora no finalzinho, assim que terminar, só o Facebook processar esse vídeo todo, que a gente está aqui há 1 hora quase, ele vai processar e vai deixar disponível essa live para vocês assistirem, pode voltar lá do começo, tá bom? Também vou subir essa live no YouTube, assim que eu tiver um tempinho de ir lá no computador e subir no nosso canal da TV Cobase lá do YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero falar mais uma vez da Super Black Friday, Super Black November da Cobase, ofertas arrasadoras com até 70% de desconto nas nossas lojas e no nosso site. Só correr uma das nossas mais de 100 lojas, lembrando de usar máscara, álcool em gel, a loja está preparada, mas você também tem que estar preparado para ir lá na nossa loja ou visite o nosso site, tá? Ofertas arrasadoras, a melhor Super Black Friday do mercado pet é aqui com a Cobase. Muito obrigado e daqui a 2 semanas eu estou de volta com mais uma TV Cobase ao vivo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.